E como funciona a questão do trauma religioso? Olha, hoje eu respeito todos os tipos de pessoas. Eu respeito aquelas que traumatizam o outro, eu respeito quem foi traumatizado, eu respeito porque, assim, todo mundo está querendo fazer o melhor. As pessoas estão querendo, procurando fazer o melhor, geralmente, quando elas estão envolvidas com uma religião. E elas muitas vezes não têm noção das marcas que elas provocam nas outras, porque elas ficam pressionando e nem todo mundo tem a segurança que eu tenho hoje aos 53 anos para dizer isso eu não quero fazer, isso não acredito que seja Deus me pedindo para fazer. Então eu vou contar aqui algumas experiências que eu tive. Eu era muito religiosa desde sempre, né? Hoje eu entendo Deus de uma forma muito diferente. Hoje eu conheço Deus não só de ouvir falar, mas é uma vivência interna. Mas naquela época eu era religiosa apenas, eu ouvi dizer. E eu queria muito ser aceita, eu queria muito ser aceita por Deus, eu queria muito ser aceita pelas pessoas. Tanto que eu escrevi um livro chamado Aceite por Deus, né? Porque para mim era um mistério essa questão de ser aceita por Deus. E eu acreditava que eu tinha que fazer tudo o que ele quisesse para eu não ser castigada, para eu não ir para o inferno, essa coisa toda da religião, né? Então, assim, a grande questão é, todo o entendimento ele vai nos libertando para viver uma espiritualidade, uma vida espiritual saudável. Mas eu me lembro de algumas coisas assim que eu vivi. Por exemplo, eu tinha 15 anos e naquela época, na década de 90, a gente passava por uma avenida para ir para a igreja, né? Então, assim, era uma avenida, essa avenida era muito populosa de jovens, inclusive as minhas amigas da escola, que eu tinha fobia social, imagina só, eu tinha dificuldade até de andar pela rua, né? E eu sempre apareci muito, né, com meu 1,80 m e tal, eu tinha dificuldade até de aparecer para as pessoas, quanto mais com uma Bíblia na mão. E assim, na religião que eu frequentava, no lugar onde eu frequentava, diziam que eu não podia me envergonhar da Bíblia. Então, eu tinha muita vergonha, porque eu estava num lugar inadequado com uma Bíblia na mão, digamos assim, né? Não que haja um lugar adequado, se você quiser, se você se sentir à vontade, mas para mim, jovem, né? Estava todo mundo na curtição ali, era uma avenida onde as pessoas transitavam, era o point da galera naquela época. Eu tinha vergonha. E eu não podia revelar que eu tinha vergonha, porque diziam que eu já estava no inferno, que estava tudo errado com a minha vida e que Deus não se agradava de mim e que eu não era aceita por Deus por isso. Eu me lembro uma outra vez também, em que numa reunião, numa casa, alguém perguntou, vocês têm certeza da salvação? E todo mundo levantou a mão, de uma vez assim, né? E eu fui a única que não levantou a mão. E eu fui extremamente condenada. Por meses ainda lembravam disso e me condenavam e me usavam como exemplo de uma pessoa que não é de Deus. E a pessoa que me condenou era um líder, alguém que eu tinha assim como uma pessoa muito próxima. E aquilo era uma dor profunda, eu ia para casa com aquela dor, eu já tinha fobia social, eu era uma pessoa extremamente desajustada, com medo de tudo, com medo da vida. Então, esses traumas religiosos, sabe? Por exemplo, né, eu tinha 17, 18 anos, então nós éramos levados para o meio do carnaval para evangelizar, né? E é muito estranho, porque assim, as pessoas às vezes estavam alcoolizadas. Uma vez eu cheguei a falar com um líder meu, olha, eu fui falar com um homem, mas ele estava alcoolizado, ele me xingou. Não, vai falar assim, você nasceu para falar de Deus. As pessoas não ouviam nossos argumentos, e naquela época eu não tinha força em relação a isso, né? Era muito traumático. Então, assim, as pessoas que estão fazendo isso, elas acreditam mesmo que elas estão fazendo a coisa certa. Então, eu estou falando para quem já entendeu que está se violentando quando vai obedecer a tudo, né? Obedecer a tudo não é inteligência espiritual. Você tem também dentro de você, né? Você tem dentro de você, porque você é um ser humano, você é completo, você é imagem e semelhança de Deus. Você tem aquela voz interior que fala com você. Puxa, tem alguma coisa estranha nisso. Você sabe decodificar quando você está sendo violentado, quando uma coisa não é de Deus e estão dizendo que é. Você pode ser essa medida na sua própria vida, porque senão você vai ficar pela vida inteira obedecendo os outros em muitos aspectos, não é verdade? Por exemplo, eu moro num lugar aqui que eu amo, se eu fosse obedecer a minha mãe,
eu não estaria aqui, né? Eu amo minha mãe e eu quero ouvir a minha mãe em muitos aspectos, mas eu não posso ouvir em tudo. Eu não posso obedecer as pessoas em tudo, porque senão eu vou desobedecer a única pessoa que sabe sobre mim, que sou eu. E somente eu e Deus sabem, né? Somente eu e Deus sabemos do que eu sou feita. Nem papai, nem mamãe, nem as pessoas amigas, nem as pessoas que muito bem intencionadas vêm dar pitaco na minha vida, nenhuma dessas pessoas sabe. Apenas eu e Deus sabemos do que eu sou feita, quem eu sou e o que eu devo fazer. Então, mesmo que eu erre, eu preciso correr esse risco, porque errando todo mundo tá, né? Mas a gente está procurando acertar, mas procurando acertar com a voz interna, porque se a gente for ouvir a voz da multidão em volta, a gente não vai sair do nível do ego, porque o ego é a voz da multidão, como eu tenho dito aqui sempre. Então, a gente precisa aprender a ser respeitado para a gente aprender a ouvir a voz de Deus e seguir livre da religião tóxica, né, que se fala, da religião que pode nos levar à loucura até, e a gente a se afastar de Deus por falta de entendimento e de compreensão. Nós estaremos servindo a homens achando que nós estamos fazendo a vontade de Deus. É um cuidado. Bora juntos pensar em um nível ainda mais elevado e crescendo sempre juntos? Comenta aqui se você também já viveu uma situação estranha, semelhante, se a religião também em algum momento já traumatizou você, escreve aqui para mim.